A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos, mas este dia aqui na presença do Senhor, louvado e adorado seja o nome dEle, exaltado para sempre seja o nosso Deus. Estamos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, prosseguindo no nosso devocional diário de leitura da Palavra de Deus. Hoje chegamos bem tarde, tivemos um probleminha com o nosso celular aqui na gravação pela manhã e durante o dia não podemos estar realizando a leitura, mas temos que estar aqui no nosso propósito de cumprir a nossa agenda de leitura de hoje. Esta semana que se iniciou para a glória de Deus, uma das últimas semanas deste ano, e conosco está o Senhor nos auxiliando, nos guiando, nos protegendo, para que possamos chegar na nossa linha de chegada para a glória do nome do Senhor. Hoje vamos iniciar a primeira carta do apóstolo Pedro, esse apóstolo tão querido do Senhor. Amém, que maravilha, a vida dele foi um exemplo, onde nós vimos o Pedro que foi designado pelo Senhor para cuidar e apacentar as suas ovelhas, os seus cordeirinhos. E agora vamos estar vendo e lendo a sua primeira carta. Ele foi o autor de 2 cartas aqui no Novo Testamento, de grande preciosidade. E para entendermos o propósito desta primeira carta, vamos estar aqui, meus irmãos, lendo uma pequena introdução falando a respeito do propósito desta carta. Vamos então? A primeira carta de Pedro foi escrita para os cristãos que viviam em 5 províncias romanas, que ficavam numa região que hoje é conhecida como a Turquia. O apóstolo está em Babilônia, que provavelmente seja uma maneira de falar da cidade de Roma. Os leitores estão enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé. Ao procurar animá-los a continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo, o apóstolo Pedro mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é verdadeira. Ele cita o exemplo de Cristo, que suportou o sofrimento e a morte em favor deles. Aconselha que eles, por sua vez, sigam o exemplo do Mestre. Recomenda que, acima de tudo, eles vivam uma vida que traga honra e glória para o nome de Deus. E o autor faz lembrar de novo aos leitores a razão de eles terem sido salvos. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Então vamos estar, irmãos, lendo os 3 capítulos da carta de Paulo. É uma carta pequena de 5 capítulos, mas dá para dividir a leitura em 2 dias. Vamos então aos 3 capítulos da agenda de hoje? Pedro, capítulo 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo.
Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Aleluia! Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro,
pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Aleluia! Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Capítulo 2. Portanto, abandone tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. É isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Graças a Deus. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas.
Amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que merecêssemos para o pecado, morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Aleluia. Capítulo 3. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça
tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, e no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meus irmãos, que preciosidade a palavra do Senhor, que preciosidade estas palavras em que a intenção do apóstolo Pedro é estar motivando os irmãos a não desanimarem, a reconhecerem que os seus sacrifícios, as suas provações, uma vez que eles estejam fazendo bem, é para ser motivo de alegria porque não estão sendo diferentes do Mestre. Se o Mestre padeceu perseguições, sendo ele um homem perfeito, puro e santo, que dirá de nós? Porque o Senhor deseja o nosso aperfeiçoamento, Ele deseja que estejamos felizes por estar sendo perseguidos por fazer a sua boa obra, porque assim como perseguiram o Mestre, também hão de nos perseguir, também hão de querer buscar a razão da nossa fé, hão de querer saber por que nós trilhamos esse caminho, mas devemos estar preparados também para responder. Devemos estar com os nossos olhos fitos e voltados para o Senhor, não estranhando as ardentes provas que nos acontecem, pois, sendo da vontade de Deus, Ele permite para que possamos estar sempre debaixo da sua potente mão, porque Ele, a seu tempo, exaltará cada um dos seus filhos que permanecerem fiéis, que permanecerem firmes e constantes, não olhando para as tribulações, não olhando para os sacrifícios, mas sentindo-se participando
participante das aflições de Cristo, porque assim como o mundo desprezou o nosso Senhor, porque o nosso Senhor não é deste mundo, e este mundo há de nos desprezar também, há de nos insultar, mas que possamos estar firmes na viva esperança do nosso Deus, aleluia, que nos diz que nenhuma provação se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, irmãos, vamos permanecer firmes e constantes, porque estamos a lutar pelo prêmio da salvação que está reservada nos céus para nós. Oh, aleluia! Vamos continuar, irmãos, trilhando este caminho, o caminho Jesus Cristo, o caminho da nossa salvação. Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso ajudador. Nós não estamos lutando por algo corruptível que perece, mas estamos lutando pela nossa herança celestial eterna ao lado do nosso Senhor, e sabemos que temos Ele por intercessor, assentado à destra de Deus, cuidando e zelando por nós. Oh, meus irmãos, que maravilha saber que o Senhor está conosco todos os dias, porque esta foi a sua promessa e fiel é o que prometeu. Temos um Deus fiel que nos enviou outro Consolador, o Espírito Santo, aleluia, que está conosco todos os dias, nos fortalecendo e confirmando todas as palavras do nosso Mestre e Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que bom estarmos compartilhando desta meditação neste momento, porque somente pelo Espírito Santo, irmãos, temos o discernimento da palavra de Deus, e que possamos estar guardando esta palavra, a palavra do Senhor em nossos corações, para não pecarmos contra Deus, contra o nosso Senhor. Oh, que Deus abençoe a todos, graças a Deus, mais um dia vencido, mais uma etapa, mais uma agenda concluída. E não esqueça de dar o seu like, de estar se inscrevendo, motivando pessoas a se inscreverem, porque Deus tem surpresas para nós no processo da nossa leitura aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Estamos a encerrar um ciclo, se Deus nos permitir, até o dia 31 de dezembro do ano de 2021. O que nos foi proposto será um ciclo que nós vamos concluir para a glória de Deus. E quem sabe o que o Senhor nos reserva para o futuro, né, meus irmãos? Mas vamos continuar firmes neste propósito, vamos revendo os vídeos, vamos estar reiniciando a cada dia a nossa trajetória, a cada dia a nossa caminhada cristã com o nosso Deus. Então não deixe de colocar os seus comentários. O mês de dezembro é um mês de surpresas, o Senhor tem surpresas para nós. Ele tem colocado desejo em nossos corações. Então eu creio que Ele também vai nos dar condição de realizar. Mas eu preciso que os irmãos estejam aqui, continuem firmes conosco, compartilhando, dando like, incentivando a mais pessoas a se inscreverem, porque este projeto é único e exclusivamente para a glória do Senhor e para a edificação de cada um de nós. Amém? Fiquem todos com Deus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. A paz do Senhor e até amanhã. Amém?